Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma evangelização de espíritos. Para que possamos iniciar hoje, me acompanhe nesta prece. Agradeço a Deus, agradeço a todos os meus amigos, a minha família que sempre está perto de mim. Graças a Deus, graças a Jesus. A aula de hoje tem como tema esquecimento do passado. Vamos evangelizar? Esquecimento do passado, anterioridade e progressividade da esperança. O Livro dos Espíritos, questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem saísse do escuro para o claro. Esquecido do passado, ele é mais senhor de si. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Sem razão se aponta o fato do espírito não se lembrar de suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves, poderia humilhar ou excitar o orgulho e, por isso, dificultar o livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Muitas vezes, o espírito renasce no mesmo meio em que viveu e se encontra com as mesmas pessoas, para reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez e sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. O Livro dos Espíritos, questão 218. O espírito encarnado possui vaga lembrança das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em existências anteriores. É o que se chama de ideias inatas. O que é o Espiritismo? Capítulo 3. As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. São ideias que se conservam no estado de intuição para servirem de base à aquisição de outras novas. O Livro dos Espíritos, questão 218A. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, liberto da matéria, sempre os conserva. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que conserva deles o ajuda em seu adiantamento. Sem isso, teria sempre que recomeçar. A cada nova existência, o espírito parte de onde estava na existência anterior. Diálogo com as sombras, Hermínio C. Miranda, capítulo 12. O perispírito é o veículo das emoções. O espírito pensa, o perispírito transmite o impulso, o corpo físico executa. É nele que se gravam as experiências com suas imagens, sons e emoções. Ficam gravadas cenas e emoções que pareciam diluídas pelos milênios. Ele é a ficha de identidade com o registro intacto da vida pregressa, o prontuário do ser. No mundo maior, André Luiz, capítulo 3. O passado está arquivado na casa mental. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. É o porão da individualidade onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, capítulo 7. Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros. O Livro dos Espíritos, questão 219. A origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, é a lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. O corpo muda, o espírito não muda. Liquidificador. Liquidificador. Peripécias. Peripécias. Ian Stevenson,
fundador da pesquisa científica a respeito da reencarnação, analisou crianças que lembravam de vidas passadas sem o auxílio da hipnose. As crianças estudadas lembravam de suas experiências passadas entre 2 e 4 anos de idade, mas pareciam esquecê-las por volta dos 7 ou 8 anos. O Consolador, Emmanuel, questão 109. Após os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são mais vivas. O Livro dos Espíritos, questão 220. Ao mudar de corpo, podem se perder alguns talentos intelectuais. Não mais ter, por exemplo, o gosto pelas artes. Se desonrou esse talento ou se fez dele mau uso. Uma capacidade intelectual pode permanecer adormecida numa existência, porque o espírito veio para exercitar outra que não tem relação com ela. Qualquer talento pode permanecer em estado latente para ressurgir mais tarde. O Livro dos Espíritos, questão 393. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito. Ele não se lembra delas com precisão, mas conheceu as circunstâncias na erraticidade e desejou repará-las. Isso o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal. É a voz da consciência. Tem a secundá-la os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O Livro dos Espíritos, questão 399. O homem não conhece os fatos que praticou em existências passadas, mas pode saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o seu caráter. Basta julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Para nosso aperfeiçoamento, Deus dá o que necessitamos, e isso é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas tiram o que poderia nos prejudicar. Esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Nosso Lar, André Luiz, capítulo 21. André Luiz questiona a senhora Laura, na colônia espiritual, sobre a lembrança do passado após a morte. Ela diz que não se lembrou do passado logo após a chegada no plano espiritual, porque é indispensável se despojar das impressões físicas. É preciso grande equilíbrio para poder recordar. Somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As lembranças podem causar perturbação, podem necessitar do auxílio de espíritos técnicos no assunto para despertar certas energias adormecidas. E é com isso que trazemos a reflexão de hoje. Você gostaria de se lembrar de suas vidas passadas? Lembrar de quem foi, do que fez, das pessoas que estavam no seu convívio? O Consolador, Emmanuel, questão 370. Se estão submersos em esquecimento temporário, é indispensável a valorização de nossas iniciativas. Não devemos provocar a revelação das vidas passadas. Os amigos espirituais conhecem as nossas necessidades e podem provê-las sem quebrar o preceito da espontaneidade. O conhecimento do pretérito, através das revelações ou lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, se acompanha de grandes responsabilidades no plano do conhecimento. Para muitos, essas reminiscências costumam construir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da terra. O Livro dos Espíritos, questão 399. Esta revelação só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. E aí, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Fica a dica, se Deus deixou velado, é melhor não mexer.
Então, essa é a dica de hoje. E se você gostou, compartilha com todo mundo, deixa o seu like, se inscreva. E também aperte o sininho das notificações. Se você não sabe como é que faz, eu vou te ensinar. Tem um botãozinho aí embaixo, saia rapidinho e clique nele. Você vai poder ver todos os nossos vídeos. Tchau, eu te espero em nosso próximo encontro.